Sabe? É curioso pensar que ter as chaves de um carro na mão não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha posse dele perante a lei. Hoje a gente vai desvendar essa diferença, que é surpreendente, entre simplesmente segurar alguma coisa e ter de fato o direito de posse sobre ela. Para começar, vamos pensar juntos num pequeno desafio. Imagina só: de um lado, um caseiro que cuida de uma mansão. Do outro, um poceiro que está lá produzindo num terreno que estava abandonado. Os dois, na prática, controlam a terra. Mas por que a lei trata eles de um jeito tão, mas tão diferente? A resposta para esse nosso quebra-cabeça está numa distinção jurídica que é fundamental. A diferença entre o que a gente chama de posse e de detenção. A diferença é muito clara. A posse, ela gera consequências, ela gera direitos. Por exemplo, o direito de receber uma indenização por melhorias feitas no local. Já a detenção, bom, a detenção geralmente não gera efeito jurídico nenhum. É uma relação de fato, mas que não tem o mesmo respaldo da lei. Para resumir de um jeito bem simples, posse é agir como se fosse o dono, sabe? Tomando as decisões por conta própria. A detenção, por outro lado, é exatamente a situação do caseiro. Ele tem o controle físico da mansão, mas ele segue as ordens do proprietário. Ele é um mero detentor. Mas de onde é que veio essa distinção toda? A resposta está num debate histórico famosíssimo que colocou de lados opostos o mestre e seu aluno, duas das mentes mais brilhantes do direito. Pensa só. De um lado tinha o Savini. Para ele, o mais importante era a intenção. A pessoa precisava ter o controle físico da coisa e, além disso, a vontade de ser dona. Do outro lado, veio o aluno dele, o Iering, e simplificou tudo. Para ele, o que importa mesmo é o comportamento. Se a pessoa age como dona, pronto, isso já basta para a lei. Basicamente, era uma briga entre a mente e o corpo. O Savini focava no tal do ânimos, que é a intenção, o que está na cabeça da pessoa. Já o Iering focava no corpus, que é essa relação física visível com a coisa. E essa tensão entre as duas ideias moldou o direito que a gente conhece hoje. E aí fica a pergunta, entre a teoria da intenção, de um lado, e a teoria da ação, do outro, qual foi o caminho que o Brasil escolheu? A resposta é bem interessante. Olha, como regra geral, o Brasil abraçou a teoria objetiva, a do Iering. Isso quer dizer que a nossa lei foca na conduta. Se a pessoa age como se fosse dona, a princípio ela é considerada possuidora. Simples assim. Mas como em quase toda a regra no direito, existem as exceções. A própria lei define algumas situações bem específicas em que mesmo que alguém pareça ser um possuidor, na verdade será considerado apenas um detentor. São aqueles casos em que a lei chega e fala, opa, peraí, apesar do controle físico, isso não é posse. Pensa no motorista de uma empresa. Ele usa o carro todo dia, parece o dono, mas está claro que ele faz isso em nome de outra pessoa, né? Ele é um detentor. E isso nos leva para uma das aplicações mais fascinantes disso tudo. E quando alguém ocupa uma propriedade do governo, como fica? Pois é, aqui a situação fica bem complexa. O status de quem ocupa um terreno público vai depender de contra quem essa pessoa está, digamos, disputando. Se é contra o governo ou contra outro cidadão. Olha só que interessante, contra o Estado, o ocupante não tem quase direito nenhum, é considerado um mero detentor. Mas, se aparecer outro particular tentando tomar aquele local, aí a história muda. Contra essa outra pessoa, ele é tratado como possuidor e pode defender sua ocupação. Tudo isso levanta uma questão muito poderosa. Será que uma posse que se estende por muito, muito tempo pode um dia se transformar em propriedade de verdade no papel? E a resposta é sim. A lei tem um mecanismo para isso, um que transforma a posse continuada em propriedade. E esse processo tem um nome bem específico: uso capião. É um processo que transforma uma situação de fato, que é a posse por um longo tempo, em um direito legal, em propriedade registrada. E o mais surpreendente é que, em alguns casos, até mesmo uma posse que começa de um jeito, digamos, injusto, como alguém que se recusa a devolver um bem que foi emprestado, pode, com o passar do tempo e se preencher todos os requisitos, se transformar em propriedade legítima por uso capião. É impressionante. Certo. Depois de tudo isso, qual é a grande lição que fica por trás desses conceitos todos? A lição principal é que o direito de propriedade é algo que vai muito além de ter o controle físico de algo. O que realmente define os direitos de alguém não é só o que está em suas mãos, mas principalmente como e por que aquilo está em suas mãos.
Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Numa era em que a propriedade se torna cada vez mais digital, mais intangível. Pense em serviços de streaming, dados na nuvem. Como é que essas ideias tão antigas do direito vão se adaptar a essa nova realidade? O que ter a posse realmente vai significar?